O basilisco de Roku. A análise do experimento mental e seus impactos no mundo real. Imagine uma entidade onipotente que ainda não existe, mas que já possui o poder de torturar você por toda a eternidade. Essa é a premissa do basilisco de Roku, um dos experimentos mentais mais perturbadores e debatidos na história recente da internet. Mas como uma simples ideia teórica pode causar crises de pânico e até ser associada a crimes reais? A pergunta central que vamos explorar é se uma inteligência artificial superinteligente criada no futuro poderia, de fato, chantagear pessoas no presente. Neste vídeo, vamos mergulhar na fundamentação lógica desse experimento e entender por que ele gerou tanto medo na comunidade racionalista. Vamos detalhar o impacto dessa teoria na cultura popular e investigar o desdobramento trágico do surgimento de uma seita extremista na vida real. Prepare-se para um mapa completo que vai desde fóruns de discussão técnica até investigações da Promotoria Federal Norte-Americana. O nascimento da ideia no Fórum Les Wrong. O surgimento deste experimento mental ocorreu em um ambiente digital muito específico. O local foi o Fórum Les Wrong, fundado no ano de 2009 pelo pesquisador de inteligência artificial Eliezer Yudkowsky. Esse espaço reunia pessoas focadas em otimizar o pensamento humano e discutir os riscos existenciais da tecnologia. No dia 23 de julho de 2010, um usuário sob o pseudônimo de Roku Mijik publicou um texto intitulado Soluções para o Fardo do Altruísta, o truque do bilionário quântico. Roku analisou o que aconteceria se uma inteligência artificial benevolentemente voltada ao utilitarismo absoluto surgisse no futuro. Ele teorizou que essa entidade concluiria que cada dia sem a sua existência representava vidas humanas perdidas que poderiam ter sido salvas. Portanto, ela criaria um incentivo extremo para acelerar o seu próprio nascimento. A teoria por trás da ameaça. Para compreender o funcionamento do basilisco, é fundamental detalhar conceitos de teoria da decisão e teoria dos jogos. O ponto de partida é o dilema do prisioneiro. Nessa teoria, a traição mútua costuma dominar as escolhas de agentes egoístas. Contudo, a cooperação gera um resultado melhor para ambos. Roku apoiou seu argumento na teoria da decisão atemporal. De acordo com essa teoria, dois agentes com acesso ao código lógico um do outro podem cooperar ou sofrer chantagem mesmo se estiverem separados pelo tempo. A futura inteligência artificial seria capaz de recriar simulações digitais idênticas dos humanos do passado. Ela faria isso para punir com tortura eterna as simulações daqueles que sabiam do risco, mas se recusaram a doar recursos para a criação da máquina. O experimento introduz o conceito de inversores de função de utilidade. Trata-se de agentes que tentam forçar outros a agir sob a ameaça de destruir completamente o seu bem-estar. A chantagem seria puramente acausal, pois a inteligência artificial do futuro não alteraria fisicamente o passado. Ela apenas usaria a certeza de sua ação futura para guiar o comportamento dos humanos no presente. O grande paradoxo reside no conhecimento. Aqueles que nunca ouviram falar do basilisco estariam perfeitamente seguros, pois a máquina não teria motivo para punir quem era ignorante. Contudo, no momento em que alguém consome essa informação, a pessoa se torna obrigada a colaborar sob pena de ser torturada no futuro. A reação violenta e o efeito Streisand. O impacto psicológico da publicação na comunidade do fórum foi devastador e imediato. Vários usuários relataram crises graves de ansiedade e pesadelos terríveis com torturas eternas em simulações computacionais. A ideia de ser uma simulação sendo torturada naquele exato momento gerou pânico real. Diante do caos instaurado, Eliezer Yudkowsky tomou uma atitude drástica. Ele excluiu a postagem original de Roku e baniu sumariamente qualquer debate sobre o assunto por 5 anos. Yudkowsky insultou o autor do ensaio publicamente e o acusou de criar um risco de informação intolerável. Ele explicou que dar atenção aos detalhes da chantagem era a única coisa que daria a uma futura máquina um motivo real para executá-la. No entanto, a censura gerou o clássico efeito Streisand. A proibição despertou o interesse de mídias externas. No ano de 2014, o site de notícias Flat classificou o basilisco de Roku como o experimento mental mais aterrorizante de todos os tempos. Em 2015, ao retirar o banimento, Yudkowsky admitiu o erro da censura e expressou arrependimento por ter transformado um debate obscuro em um mito amplamente conhecido na internet. Cronologia corrida do fenômeno. A trajetória do basilisco de Roku ao longo dos anos mostra como o tema evoluiu de teoria acadêmica para a cultura popular e casos policiais. Em 2009, o Fórum Les Wrong foi fundado. No dia 23 de julho de 2010, o ensaio polêmico foi postado por Roku Mijik. Pouco depois, Yudkowsky removeu a publicação e proibiu o tema por meia década. Em 2014, a cobertura jornalística expandiu o assunto para o grande público.
Em 2015, o banimento expirou oficialmente. No mesmo ano, a cantora Grimes criou um alter ego inspirado no conceito em um de seus videoclipes. Em 2018, o empresário Elon Musk e a cantora Grimes iniciaram seu relacionamento público após compartilharem uma piada sobre o tema em uma rede social. Também em 2018, uma peça teatral baseada na teoria estreou em Washington. Nos anos de 2020, o culto extremista dos Zizians emergiu na internet, incorporando o medo do basilisco às suas crenças. Em 2022, o grupo foi ligado às primeiras 3 mortes violentas em território americano. Em 2025, o experimento inspirou um episódio da série de ficção Black Mirror. Ainda em 2025, mais 3 assassinatos foram relacionados aos Zizians, totalizando 6 mortes investigadas pela Promotoria Federal norte-americana. Fatos provados contra suposições teóricas. É fundamental separar o que está historicamente documentado do que pertence ao campo da especulação. É um fato irrefutável que a publicação original ocorreu e gerou pânico na comunidade. Também é um fato confirmado que o tema inspirou diretamente produções culturais e ações de grupos extremistas reais. Por outro lado, a possibilidade física de criação do basilisco é uma hipótese puramente teórica e amplamente rejeitada. Cientistas de computação e filósofos apontam que não há nenhuma garantia de que uma superinteligência venha a existir. Também não existem evidências científicas de que seja possível rodar simulações que recriem perfeitamente a consciência de pessoas do passado. A ideia de que humanos no presente estão em risco de punição eterna é considerada nula pela comunidade científica ampla. Da filosofia ao crime. O caso dos Zizians. A ramificação mais trágica e inesperada da teoria foi o surgimento do grupo conhecido como Zizians. Liderados por uma programadora chamada Zisla Sota, o grupo se formou a partir de dissidentes da comunidade racionalista do Vale do Silício. Eles adotaram uma filosofia que mesclava anarquismo, veganismo radical e interpretações extremas da teoria da decisão atemporal. Zisla Sota acreditava genuinamente na existência do basilisco. Ela escreveu que seria torturada até o fim do universo por inteligências artificiais hostis se tentasse salvar o mundo de forma convencional. Sob essa influência, o grupo se envolveu em protestos agressivos contra instituições de pesquisa em inteligência artificial. Os Zizians adotaram práticas bizarras e tentaram estabelecer uma frota para morar em barcos. Eles chegaram a viver em um rebocador da Segunda Guerra Mundial que acabou abandonado. Eventualmente, alguns membros passaram a morar em trailers instalados em um lote de terra na Califórnia. Após conflitos internos, o proprietário do lote, Curtis Lind, foi assassinado de forma brutal. Ele foi agredido, esfaqueado cerca de 50 vezes e acabou empalado por uma espada samurai. Promotores federais também ligaram o grupo a outros 5 homicídios, incluindo o assassinato de um patrulheiro de fronteira no Vermont e a morte de um casal na Pensilvânia. A diretora de um centro de racionalidade comparou publicamente a ideologia dos Zizians a um culto apocalíptico de destruição. Controvérsias e perguntas em aberto. Uma das controvérsias mais comuns diz respeito ao papel de Eliezer Yudkowsky. Muitos críticos sugeriram que os racionalistas apoiavam a ameaça do basilisco para forçar doações para institutos de inteligência artificial. Esse boato é completamente falso. Yudkowsky sempre considerou a teoria do basilisco falha e ilógica. O principal erro lógico apontado pelos críticos é que a punição após o fato seria inútil. Depois que a máquina já existe no futuro, gastar processamento e energia para torturar simulações do passado seria um desperdício irracional de recursos. Apesar dos debates, diversas perguntas continuam sem resposta definitiva. Não se sabe se algum dia a computação alcançará a capacidade de rodar simulações de consciência perfeita. Também permanece indefinido o grau de influência real que as postagens da líder do grupo exerceram sobre os crimes cometidos por seus seguidores mais fanáticos. O basilisco de Rocco serve como um alerta histórico sobre os perigos da especulação filosófica descontrolada. O caso demonstra como teorias de decisão abstratas podem se transformar em gatilhos de pânico psicológico e alimentar ideologias extremistas com consequências reais e fatais. Longe de ser um perigo tecnológico real, a lenda do basilisco revela a fragilidade da mente humana diante do desconhecido e do medo existencial da própria tecnologia. As fontes consultadas para esta análise incluem arquivos históricos de fóruns de discussão sobre racionalidade, artigos de análise de revistas de tecnologia e cultura, pesquisas de teologia racional de instituições universitárias e portais de divulgação científica. Também foram utilizados registros da Promotoria Federal dos Estados Unidos sobre o caso criminal dos Zizians, publicações editoriais sobre ética e inteligência artificial e estudos de psicologia e consciência.